Olá, nobre interlocutor. Como está sendo o seu dia? Eu espero que bom. Mas eu sei que, se como a gente, você vive no Brasil, é bem provável que você esteja passando por um momento complicado, porque o país está passando pelo que devem ser as eleições mais decisivas da nossa democracia desde o fim da ditadura militar, que sim, foi uma ditadura. Existe um candidato à presidência chamado Jair Bolsonaro que tem deixado muitos de nós com medo, e com razão. Líder das pesquisas, Bolsonaro é a representação clássica e agressiva de um autoritário. Ele já fez declarações assustadoras a respeito de todas as minorias possíveis, sobre imigrantes e sobre os direitos humanos em geral. Mas Bolsonaro é ainda pior. Se é que dá pra piorar. Sim, e muito. Bolsonaro flerta descaradamente com o fascismo e com regimes ditatoriais. Ele já declarou numa entrevista que, se eleito presidente, ele fecharia o Congresso Nacional e mataria mais de 30 mil pessoas para solucionar os problemas do país. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Bolsonaro é um risco claro à democracia, aos direitos humanos e às liberdades individuais. E ele está a poucos passos de vencer essas eleições. Pode parecer exagero, mas não é. Eu só queria entender como a gente pode estar tão perto de cometer os mesmos erros que a geração dos nossos bisavós. Bom, eu tenho uma teoria, mas eu vou demorar um pouco para elaborá-la. Ela envolve uma escritora turca, um sociólogo jamaicano e um dos meus quadrinhos preferidos, os X-Men. Às vezes você viaja muito, Cláudio. É viajando que a gente adquire conhecimento, Pioi. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre essa escritora turca, Elif Shafak. Eu não sei se eu tô falando o nome direito, mas isso não importa. Ela já escreveu muitos livros e é ativista dos direitos humanos e das minorias há muitos anos. Há pouco tempo, ela deu essa entrevista aqui. And you could call us WODWIC, Worried and Depressed Writers International Club. But then things began to change and suddenly our club became more popular and we started to have new members. I remember Greek writers and poets joined first, came on board. And then writers from Hungary and Poland. And then interestingly, writers from Austria, the Netherlands, France. And then writers from the UK, where I live and where I call my home. And then writers from the USA. Suddenly there were more of us feeling worried about the fate of our nations and the future of the world. And maybe there were more of us now feeling like strangers in our own motherlands. And then this bizarre thing happened. Those of us who used to be very depressed for a long time, we started to feel less depressed. Whereas the newcomers, they were so not used to feeling this way that they were now even more depressed. So you could see writers from Bangladesh or Turkey or Egypt trying to console their colleagues from Brexit Britain or from post-election USA. But joking aside, I think our world is full of unprecedented challenges. And this comes with an emotional backlash. Because in the face of high-speed change, many people wish to slow down. And when there's too much unfamiliarity, people long for the familiar. And when things get too confusing, many people crave simplicity. This is a very dangerous crossroads, because it's exactly where the demagogue enters into the picture. The demagogue understands how collective sentiments work and how he, it's usually a he, can benefit from them. He tells us that we all belong in our tribes, and he tells us that we will be safer if we're surrounded by sameness. Demagogues come in all sizes and in all shapes. This could be the eccentric leader of a marginal political party somewhere in Europe, or an Islamist, extremist
imam preaching dogma and hatred, or it could be a white supremacist, Nazi-admiring orator somewhere else. All these figures, at first glance, they seem disconnected, but I think they feed each other and they need each other. And all around the world, when we look at how demagogues talk and how they inspire movements, I think they have one unmistakable quality in common. They strongly dislike plurality. They cannot deal with multiplicity. Ok, mas e aí? Bom, Bolsonaro é exatamente o que Elif está chamando de demagogo, e demagogos surgem em períodos bem específicos da história. O problema é que a história e os seres humanos, por consequência, estão se tornando cada vez mais propensos a cair na armadilha da demagogia. E como que funciona isso? Aqui eu vou precisar falar de outro cara para tentar elucidar a questão. Calma que vai fazer sentido e se somar à fala da Elif. Stuart Hall é um sociólogo jamaicano que escreveu um livro mas muito interessante, chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Este livro rende reflexões infinitas, mas aqui eu só gostaria de destacar, de maneira bem simplificada, o que o Hall chamou de descentramento do sujeito na época em que vivemos. Antes, na modernidade, vivíamos vidas mais ou menos exatas e os valores eram rígidos. Tínhamos a impressão de sermos menos livres, mas tínhamos a impressão de termos mais ordem. Na pós-modernidade, o período em que a gente vive, a situação se inverte. A gente se sente mais livre, mas se sente muito menos ordenado, ou seja, descentralizados. Não temos mais identidades fixas ou estáticas. Tudo está mudando o tempo inteiro, inclusive nós mesmos. E é aqui que a conexão com o pensamento de Elif acontece. Hall notou que a ascensão dessas novas formas de ser, ou seja, da pluralidade de identidades, do questionamento da religião, do sexo, da sexualidade, do gênero, do próprio capitalismo, gerou também uma onda de conservadorismo. Concordo. Temos tido avanços sociais e em direitos humanos nas últimas décadas, mas de uns tempos para cá, a ascensão de ideias extremistas e conservadoras também vem ganhando cada vez mais força, quase como uma forma de resposta. É exatamente isso. O mundo pós-moderno nos confunde, nos deixa inseguro, é repleto de informações que não conseguimos acompanhar. É difuso, é líquido, às vezes é estranho para nós mesmos, porque exige muito de nós para que consigamos acompanhá-lo. E é aí que o conservadorismo, ou os demagogos, como ele diz, surgem. Eles tomam para si o sentimento de angústia, de desconforto com o diferente, com o que não entendem, e insurgem multidões ao redor de seus discursos aparentemente messiânicos de resolução mágica de questões complexas. Caramba, até que faz sentido agora. Uma parcela de brasileiros se escorou no discurso de Bolsonaro porque ele representa um líder fácil de se identificar, exatamente pela simplicidade de seu pensamento, pelo ideal que ele representa de uma volta a um tempo imaginário em que coisas eram feitas de uma forma certa, segundo a concepção dele. E isso gera engajamento. Exato. Lembra que eu disse que isso ia acabar em X-Men? Yep. Os X-Men foram criados como uma alegoria para o preconceito às diferenças e estão aí desde os anos 60. É um dos meus quadrinhos preferidos. E vale destacar para esse vídeo uma história em especial chamada Deus Ama, o Homem Mata, escrita por Chris Claremont e pelo Brent Eric Anderson. A história narra a ascensão de um religioso fundamentalista que prega a morte dos mutantes porque eles representam algo diferente do que supostamente é pregado por Deus. Pelo fato de serem diferentes e estarem fora do escopo do cidadão médio, os mutantes angariam preconceito com facilidade, e esse tipo de líder ajudou a inflamar ainda mais a opinião pública a respeito dos mutantes como um risco à sociedade pelo simples fato de eles estarem lutando pelo direito de existirem. A história é pesada e mostra logo de início o assassinato de 2 crianças mutantes, num momento tocante em que as últimas palavras dessa garotinha aqui são: por quê? Os X-Men são uma das representações mais lindas já feitas na cultura pop para representar o que as minorias sociais vivem todos os dias. Infelizmente, nem todo mundo percebe isso, e acaba achando que é apenas um monte de histórias sobre pessoas com superpoderes. Mas enfim,
No mundo real, existem muitos mutantes por aí que não são compreendidos pela sociedade e que estão sendo mortos por isso. Bolsonaro é alguém que incita esse tipo de ódio. Bolsonaro é alguém que incita a simplicidade do pensamento. E eu prefiro acreditar que se evoluímos até aqui, não é para simplificar nada. O caminho mais fácil é o caminho do ódio, mas o caminho mais fácil quase nunca é o caminho justo. E aqui gostaria de retomar o lindo discurso da Elif. But as I was thinking about this TED Talk, I realized one thing. I have never had the courage to say in a public space that I was bisexual myself, because I so feared the slander and the stigma and the ridicule and the hatred that was sure to follow. But of course, one should never, ever remain silent for fear of complexity. They want to divide us into tribes, but we are connected across borders. They preach certainty, but we know that life has plenty of magic and plenty of ambiguity. And they like to incite dualities, but we are far more nuanced than that. So what can we do? I think we need to go back to the basics, back to the colors of the alphabet. So from populist demagogues, we will learn the indispensability of democracy. And from isolationists, we will learn the need for global solidarity. And from tribalists, we will learn the beauty of cosmopolitanism and the beauty of diversity. Esse vídeo não vai nem entrar no mérito da corrida eleitoral e de qual lado está certo ou qual lado está errado. O ponto aqui é mostrar que Bolsonaro, mais do que qualquer líder político que surgiu nesse país nos últimos 50 anos, é um risco à nossa democracia. E por mais que eu quisesse falar sobre outras coisas aqui, antes de tudo, o momento pedia um posicionamento. E o fascismo nunca será algo com o qual a gente vai compactuar. Você sabe que vão chamar a gente de petista por esse vídeo, né? As pessoas que não conseguem entender a pluralidade no mundo sempre vão nos chamar do nome mais simples que encontrarem para escarrar seu ódio, pioio. E eu, sinceramente, não faço questão de pessoas que não aceitam a complexidade da vida e da sociedade nesse canal. É por isso que eu te amo.